Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é uma alegria, uma honra congregar, dirigir-nos a essa igreja, saudando-nos mutuamente. Que bênção! Queremos também saudar, cumprimentar o internauta que interage conosco nesta noite. Sinta-se abraçado e atenciosamente você terá a gratidão de receber, se atento for, mais uma porção gloriosa da palavra do Senhor, mais um culto de doutrina que com certeza todos nós enriquecerá, será abençoador, e é assim que tem sido para as nossas vidas. Aprenderemos juntos com a palavra e na palavra de Deus. Muito bem, a temática dessa doutrina é revelação, ou a revelação, melhor dizendo, a revelação em espírito. A revelação em espírito. Então vamos atentar bem para que estejamos abençoados e atentos nessa noite. Muito bem, eu vou ler para inaugurar, para entrar uma porção, não toda ela, não é preciso, mas a porção que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, versos de 26 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: revelar-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Te bendizemos, eterno Deus, maravilhoso e bendito Senhor, que já te encontras em nosso meio. Obrigado por habitares conosco, estando sempre à nossa disposição para interagir, ligando, desligando, conforme o teu Espírito Santo na tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos, Pai, de já estarmos reunidos e juntos termos desenvolvido os 5 minutos de oração, com a leitura de um salmo, com uma oração. Obrigado, Pai, pela maravilhosa, nesta noite, ministração, linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora, como sempre, afirmamos, capacita-nos, tanto quanto já o fizeste com esse lindo ministério de louvor, para que sejamos abençoados, ungidos e capacitados por ti para ministrarmos essa palavra que vem do teu trono, que estejamos atentos, vigorosos e com os espíritos fervorosos para recepcionar essa linda palavra para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados. Eu li essa passagem interessantíssima sobre o nosso profeta, o nosso amado Simeão, e quero repeti-la, e que estejamos atentos para tudo que nós vamos trabalhar nessa noite. Revelar-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Que possamos dizer juntos: o Cristo do Senhor, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram, ou já viram a tua salvação, a qual salvação preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Passagem muito conhecida do Lucas, médico amado Lucas, 2 de 26 a 32, que acabamos de ler, e você repare aí que ele tinha uma promessa do Espírito Santo.
Segundo essa promessa, Simeão não passaria pela morte até que visse, até que tomasse nos braços a salvação do Senhor. E ele então continuou seguindo essa revelação espiritual de que ele, Simeão, não passaria pela morte até que visse o Salvador. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o movia constantemente a estar no templo. Essa palavra significa que todos os cultos e todas as reuniões, em todas elas, lá estava Simeão, e principalmente no momento em que Cristo nasceu. Levando os pais físicos pela genealogia José e Maria ao templo, no 8º dia, para fazer com ele o que a lei ordenava, lá estava Simeão, e vendo o Cristo do Senhor, o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora já podes despedir o teu servo em paz, conforme a tua palavra era promessa, era uma profecia, já que meus olhos viram a salvação preparada a todos os povos, preparada aos gentios e aos de Israel, para a glória do Senhor. Então, Simeão foi altamente abençoado, nele cumpriu-se uma profecia, e você já entendeu, a de que ele tomaria nos braços o Salvador. Salta nos olhos, e salta-nos aos olhos, esse termo Cristo do Senhor. E nessa noite, nós vamos ver sobre essa revelação espiritual também, que você já conhece, que a igreja já domina, mas por um ângulo maravilhoso também. A palavra Cristo significa padecedor. A palavra Cristo significa sofredor. A palavra Cristo significa aquele que veio para sacrificar. A palavra Cristo significa também aquele que veio para morrer, aquele que Deus proveu para a nossa salvação. Então, a palavra Jesus, da raiz de Josué, salvação, une-se àquela profecia de que seria chamado de Jesus. E o Cristo é o padecedor. Então, quando Lucas, pelo Espírito Santo, coloca Cristo do Senhor, ele está falando assim: o padecedor, o sofredor, aquele que veio para morrer da parte de Deus, do Senhor, Adonai, o soberano Deus. Então, nesse momento, nós passamos a entender que essa revelação é gloriosa, e ela mostra que o próprio Simeão tinha a convicção plena disso. E ele, então, pega aquele menino que seria, que foi, e que era a época que foi o Cristo do Senhor, o Cristo do Deus vivo, o Cristo do Adonai, soberano Senhor. Então, para que entendamos isso, e vamos, claro, com certeza entender, nós vamos prosseguindo. Nos Salmos 119 e 130, há uma palavra tremenda, clara, evidente, pura. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A palavra simples aqui não significa ignorante, significa humilde, significa aquele que é contrito de coração, abatido de espírito para absorver, para sugar as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, aos simples. E aí nós entendemos que nessa noite, uma vez mais, teremos a visão espiritual, o que o Espírito Santo nos revela sobre sua palavra, sobre a sua palavra, dos mais vários ângulos. Em Apocalipse capítulo 1, versículos de 9 a 10. Apocalipse capítulo 1, versículos de 9 a 10, eu passo a ler. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi
por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Antes de darmos continuidade a essa visão, que a palavra tece aí no capítulo 1 do Apocalipse, deixe-nos colocar algo tremendo. Preste atenção. Eu, João, irmão vosso, nosso de todas as gerações e a época, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Todos nós sabemos que eles foram os apóstolos presos ao momento e no momento em que Cristo foi preso, crucificado, e posteriormente a igreja primitiva perseguida. Houve um momento então que todos nós sabemos que João estava catalogado junto àqueles que foram presos e foram sacrificados de uma forma cruenta, e para que não repitamos sempre a mesma história, Pedro crucificado de cabeça para baixo, depois degolado, João, que é o nosso foco e enfoque, ele foi escaldado em óleo quente, sobreviveu milagrosamente, e depois de sobreviver, o imperador e a corte lá do Coliseu Romano o colocaram diante da autoridade máxima de Roma, e a pergunta era se ele, e a pergunta para todos era se eles garantiam que Jesus havia ressuscitado. Para o Império Romano, que dominava Jerusalém, dominava toda Israel, era impossível, eles não queriam jamais que Cristo houvesse ressuscitado, porque para Roma ele seria o rei que viria libertar a colônia judaica do domínio romano. Então, eles queriam ter a convicção de que aqueles que foram presos eram inventores de histórias e que eles, diante da morte, falariam a verdade. E, de repente, para a surpresa deles, Pedro, diante da morte, não negou e colocou categoricamente: eu vi e o toquei. Ele ressuscitou e eu não o negarei. E diante da própria morte, ele não negou ao Senhor. E assim foi com Tiago, com outros, e com João, ele todo escaldado, depauperado, estava ali fraco, sucumbindo, e vai parar diante da autoridade. E então dizem: você será exilado se continuar sustentando essa aberração. Eu estou interpretando numa conjectura para que entendamos. Então você nega que Jesus ressuscitou? Nega! Não posso negar o que meus olhos viram e as minhas mãos apalparam. Então você será, por causa desse testemunho, por causa do testemunho de Jesus e dessa palavra, você será exilado para a ilha de Pátimos. Era uma alcatraz do tempo anterior, depois vinha Alcatraz, mas era um presídio horrível, onde os prisioneiros ficavam lá com cargas nos pés, um pouco para que se locomovessem, fiscalizados, presos e sujeitos a trabalhos forçados. E aí João está nos dizendo aqui, de uma forma gloriosa: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, porque não neguei esse reino, e na perseverança fui fiel em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, olha lá, ele foi em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Há uma palavra que Jesus disse a João, junto aos outros, e Marcos e Pedro ficaram meio que invocados. Ele falou: olha aqui, digo-vos que dentre vós, e apontou para João, não passará pela morte até ver o meu dia. Então, João estava na ilha de Pátimos, presume-se, é claro que desmaiou, em espírito foi ao céu. Paulo, por humildade, foi arrebatado ao terceiro céu e disse no corpo ou fora do corpo, com humildade não sabia, mas João é categórico: eu estive no dia do Senhor em espírito, achei-me no dia do Senhor. Então cumpriu-se ali a profecia de que João não morreria até que visse o dia do Senhor. E é nesse momento histórico, é nesse momento que ele está narrando,
que ele se achou em espírito no dia do Senhor. E ali ele viu coisas grandiosas, maravilhosas, estupendas, anjos e acontecimentos por toda a narrativa. Apocalipse, todos nós conhecemos, dá-se Apocalipse a esse nome, mas é originalmente revelação. E essa revelação de Apocalipse, dada a João, foi dada em espírito ou na carne? Em espírito. Então, tudo que João narrou às 7 igrejas, que eram os ministérios da época, aos 7 anjos, que eram os pastores das igrejas, que hoje são o perfil de todas elas, está nas Escrituras. Então, ele foi e viu o dia do Senhor. Cumpriu-se, irmãos. Depois ele volta para Pátimos, volta ao corpo e depois morre. Mas ele viu o dia do Senhor ainda em vida. Repitamos sempre isso. Há e havia esse questionamento, essa pergunta, que tentava enquadrar evangélicos. Pô, e como é que Jesus falou que ele não passaria pela morte? Não passou mesmo. Pastor Haroldo, que nos dá a honra, mais uma vez, da sua visita, como nosso ilustre pastor do Cidade de Deus, nos leia, pastor Haroldo, Apocalipse 1, de 17 ao 18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, glória, meu pastor, muito obrigado. Pastor Haroldo Neubes está conosco, a nossa presbítera amada também. Apocalipse 1, 17 e 18, já muito bem lido pelo nosso pastor Haroldo. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Qual foi o som que João ouviu por trás dele, antes do pastor ler essa passagem? Como de trombeta. Foi um papoco, irmãos, um vozeirão. E se você ler todo o capítulo 1 do Apocalipse, eu estou saltando alguns versículos, você vai ver a aparência de como era Cristo, de como ele era em glória, de como ele era na sua inteireza. Uma coisa linda, uma descrição linda. Isso para que João pudesse, mesmo em espírito claro, suportar essa glória toda. E ele fala: sou o primeiro e último, ou seja, o alfa e o ômega, em outras palavras, estive morto e esse que é vivo, e esse que tem as chaves da morte e do inferno. Então, nessa noite, nós adoramos o Senhor, que é vivo, que é o verbo da vida e que tem os mistérios, os enigmas da morte e do inferno, ou seja, as suas chaves estão na posse do nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Então, nessa noite, nós vamos, nessa sequência, para não perdermos o foco nessa revelação linda. Você imagina se pensássemos assim: poxa, Apocalipse foi revelada pelo Espírito, a revelação é espiritual, a João que foi arrebatado em espírito. Agora imagine, irmãos, se hoje, claro, não acontece entre nós em nome de Deus, isso é louvável, mas imagine se alguém escrevendo sobre Apocalipse, escrevendo sobre essa revelação que só o Espírito Santo a tem, dissesse: olha, segundo a tradição hebraica, segundo o costume dos gentios, dos pagãos, segundo aquilo, aberração, seria um desastre, porque Apocalipse é a revelação do próprio Espírito Santo de Deus. Nessa noite, então, eu leio, amados do Senhor, Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Árvore da vida linda, né? O próprio Senhor. Então, isso aí é uma outra palavra gloriosa, já vimos uma vez aqui, há muito tempo atrás. Mas repare, quem tem ouvidos ouça o quê? O Espírito, com E maiúsculo, diz às igrejas: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, atenção agora. O que nós vamos falar também já nos foi revelado, revelado, internauta, por vários ângulos. E, mais uma vez, eu toco. Eu quero, então, que o nosso irmão Ed, o ministro Ed Filho, nos leia somente o início, já foi lido lá na introdução, mas eu quero que ele leia somente Lucas 2, 26. Lucas 2, 26, ministro Ed Filho. Fique à vontade, servo de Deus. Lucas 2, 26. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando... 26. 26, perdão, pastor. Revelará. Fica tranquilo. Esquece, Amém. vai. O Espírito Santo revelou Amém. que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Obrigado, Ed. Não se preocupe com isso, não. De fato, é uma pronúncia meio complicada. Revelou o Senhor, conforme leu o Ed, revelar ali o Espírito Santo, que ele, Simeão, não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Nós, então, aprendemos e entendemos que o padecedor, o Cristo, o que ia morrer, o Cordeiro, estava ali, saído de Deus, das entranhas como unigênito. Quando ele vier e no final da tribulação, da grande tribulação, salvar os judeus, a Bíblia diz que esses remanescentes chorarão, primeiro, chorarão como quem chora amargamente por um primogênito, como quem chora amargamente por um unigênito. Então, esse Cristo do Senhor, do Adonai, do ventre, das entranhas do Pai, é o padecedor, que apareceu como Melquisedeque, rei de Salém, da paz, enfim, falamos domingo. Enfim, amados, preste atenção. Então, revelar ali o Espírito Santo de que ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor, aquele que iria padecer. Cristo era um nome, foi um nome, continua em certos momentos sendo. Alguém, por exemplo, quando quer substituir boi de piranha, aquele que é jogado às traças para salvar alguma coisa, fala, olha aí o Cristo, o padecedor, aquele que quer se dar. Então vamos lá. Eu quero me ater a isso. Cristo do Senhor. Apocalipse 20, verso meia dúzia, nossa amada presbítera Neubis nos lerá também nessa versão, se possível, minha presbítera amada. Apocalipse 20, meia dúzia. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Muito obrigado, amada presbítera do Senhor. Bem-aventurados, felizes, bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Todo mundo, nós sabemos que a primeira ressurreição são os que participarão do arrebatamento, os que serão salvos dentro da grande tribulação, dando sua vida. Esses serão executados e o remanescente judaico farão parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Eles também reinarão com Cristo, como reis e sacerdotes.
Os que não forem salvos durante o milênio não reinarão com Cristo, mas serão longevos, não terão salvação, e lá no final reunir-se-ão com o diabo, que será solto no final do milênio. Já trabalhamos isso aqui no dia do Armagedon, para enfrentar a guerra das guerras, que não é e que não foi o Armagedon, e que não será. Então, eu estou indo por etapas para entrarmos no fulcro aqui, na questão fulcral. Então, perceba algo, já lido agora pela presbítera pastora Neubis. Olha lá, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Isso aí já foi dado. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os 1000 anos. Vamos fazer agora uma coadunação com o que leu o Ed. Cristo do Senhor, o padecedor do Adonai, o Cristo que saiu como unigênito das entranhas do Pai. E agora aqui para o finalzinho. Reinarão e serão sacerdotes de Deus e de... Oi? E reinarão com ele os 1000 anos. Alto lá. Alguém notou alguma coisa estranha aí? Eu notei. O André Barbosa coçou o nariz. Eu pensei que ele ia levantar a mão, mas ele notou também junto comigo, eu tenho certeza. Todos nós notamos. Olha aqui. O que dá a impressão e que muitas pessoas interpretam errado. Serão, no finalzinho do 20, versículo meia dúzia de Apocalipse, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Aparentemente parecem ser, aparentemente, mas não são. Preste atenção, preste atenção. De Deus e de Cristo. Vamos interpretar de Deus e do seu padecedor. De Deus e do Emanuel. De Deus e daquele que veio de suas entranhas. Por quê, pastor? Porque olha o arremate, olha a semântica gramatical. E reinarão com eles. Oh, glória! Reinarão com ele. Ele quem? O Cristo de Deus. O Cristo do Adonai. O único Senhor. Olha que coisa linda. Prestem atenção. E reinarão com ele os 1000 anos. Ele quem? Deus e Cristo. Deus e o seu Cristo. Cristo e o seu Adonai. Quantos estão entendendo isso? Quando nós não lemos com a intenção e com a concentração, isso passa despercebido. Há pessoas até, e essa foi boa, não foi daqui de Brasília, um amado maravilhoso, genuíno, salvo, à época, ele ouviu uma palavra. Pastor, isso não é erro gramatical, não deveria ser reinarão com eles. Eu digo, não é com ele mesmo. É um só, o Cristo de Deus. Amém? Pastor, já falamos que ele e o Pai são um, que a água, o sangue e a palavra são um. Mas vamos lá, continuando. 1 de João 5. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Peço ao meu amado presbítero Luciano Gonçalves que nos leia. Todos nós vamos acompanhá-lo. Em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos é dado entendimento para o reconhecermos, para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, glórias a Deus. Então, tudo que trabalhamos aqui, lido pelo Ed, o Cristo do Deus vivo, o Cristo de Deus, em Apocalipse 20, meia dúzia, Deus e de Cristo, agora corrobora com a leitura do nosso presbítero. Também sabemos que o Filho do Homem é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, com F maiúsculo, Jesus Cristo. Este, olha o demonstrativo, Jesus Cristo, ponto. Este, que é ele, é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Amém, amados? Pastor, já sabíamos disso. Eu sei que nós já sabíamos disso, mas é sempre bom entendermos isso. Tá bom, amados? Sempre é bom, porque há coisas que rolam aí como se fosse vertente doutrinária, irmãos, e que está equivocada. Por exemplo, eu vou adiantar para remir o tempo, não vou ler, que não daria tempo, mas eu vou adiantar uma figura. Paulo diz assim: e quando ele entregar o reino e o poder àquele que o entregou, então ele, nesse momento, será o entregador do reino. O maior espetáculo que nós, igreja, veremos, seremos arrebatados, iremos para o tribunal de Cristo, receberemos os galardões, participaremos da ceia. E vai acontecer um momento ímpar. É quando ele vai mostrar como ele era dentro do Pai. Como ele e o Pai são um. Então ele vai entregar e vai se submeter àquele que é o próprio Deus, porque ele saiu das entranhas. Os judeus chorarão amargamente, prantearão como quem pranteia por um primogênito, o mais antigo da criação. Chorarão amargamente como quem chora por um unigênito de dentro do seu. Ele foi e sempre será o Emanuel, o homem que se fez filho do homem para se tornar o Cristo de Deus. E ele então entrará no Pai. Aí nós vamos entender, irmãos, como foi que ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão intensa, que ele se deu, ele foi, pairou, e o seu espírito fecundou Maria. E a gente vai entender como foi que ele se fez homem. Mas lá, diz Apocalipse, ele será um. Ele e o Pai são um. Ele e o Pai são um. Então, quando a Bíblia faz a saudação em 13 de 1 Coríntios, 2 Coríntios, as virtudes do Pai, o amor de Deus e a verdade do Filho e as virtudes do Espírito Santo, ele não fala em 3 pessoas, ele fala nas virtudes de cada dimensão delas. Então, nessa noite, deixa eu lhe dizer algo. Hoje, por um ângulo, o Cristo do Senhor, o padecedor do Senhor. Por outro ângulo, Deus e de Cristo reinarão com ele. Ele quem? Deus e Cristo, que são uma pessoa, um ser. Ele é um Deus tridimensional, ele é um Deus triuno, mas aquela palavra não existe nas Escrituras, amém? Não é preciso nem repeti-la para não causar impacto com tantos amados que serão salvos, estarão na glória, mas que vão ter uma surpresa muito linda quando virem que o Senhor e o Pai são um. Amém? São dimensionalmente triunos, e hoje nós estamos aqui tendo a revelação espiritual de que o Cristo do Senhor, de que Deus e Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Já lido em 1 de João 5:20. Amém? Quantos concordam com a palavra? Quantos corroboram com o Espírito Santo? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu nos revelas as tuas grandezas, tão simples, Pai, te entender. E o teu Espírito Santo é maravilhoso, é gracioso, é gloriosamente Senhor. E por isso te bendizemos e chamamos o ministério de louvor, que será também recebido com as palmas devidas ao Senhor.